Oi, pessoal! Hoje o programa 14 Minutos de Saúde vai entrevistar o Dr. Tomio Arazawa. É um prazer ter você aqui, doutor. Prazer todo meu. Qual que são as suas especializações, doutor? Hoje, Fernando, eu atuo muito com pacientes com endometriose que sofrem com dor pélvica crônica e especificamente em cirurgias minimamente invasivas, como cirurgias laparoscópicas e cirurgias robóticas. Doutor, o que é a endometriose? Por que 1 a cada 10 mulheres em idade reprodutiva tem endometriose? Endometriose é uma doença que deriva da palavra endométrio, né, que é a camada interna do útero. Então, a endometriose é um tecido parecido com esse endométrio, mas que cresce e aparece fora do útero, ou seja, fora do local que seria adequado para esse tipo de tecido. Existem várias teorias aí que vão explicar o porquê que a mulher, né, tem a endometriose, por que a endometriose avança nessas mulheres, né? E a principal delas, na nossa opinião, é que essas mulheres já nascem com essa doença. Então, a endometriose é sabidamente uma doença que tem um componente genético muito forte, tem uma hereditariedade muito forte e temos evidências da presença dessa endometriose em fetos femininos mesmo antes de terem nascido, né? E aí a infância da mulher, né, passa a ser desapercebido. Na puberdade os ovários começam a funcionar, os ovários começam a produzir os hormônios, principalmente estrogênio, que faz a diferenciação aí das mamas, pelos pubianos e até a menstruação. E a partir desse momento, 70% mais ou menos das mulheres com endometriose começam a sentir sintomas de dor, principalmente as cólicas menstruais extremamente intensas, né? Outras teorias que vão explicar por que a endometriose aparece seria a menstruação retrógrada, né, que é aquela menstruação que volta pelas trompas, isso pode facilitar a implantação dessas células, ou mesmo disseminação das células de endometriose que já estão na pelve da paciente. Existem outras inúmeras teorias, aí, como teorias imunológicas, por exemplo, que fala que a parte imunológica da mulher vem alterada nas pacientes que têm endometriose e, de fato, é uma doença extremamente prevalente, Fernanda. Cerca de 10%, 10 a 15%, alguns estudos falam já, das mulheres têm a endometriose, mesmo que às vezes não saibam, porque nem toda mulher sofre com dor. Algumas vão sofrer mais com a infertilidade, mesmo sem dores, né? Então, 10% de todas as mulheres é muita gente. Isso corresponde a mais ou menos 7 milhões de brasileiras e cerca de 180 milhões no mundo, né? E é um grande desafio para a medicina e principalmente para essas mulheres que sofrem com essa doença. As mulheres que têm endometriose sofrem emocionalmente, também fisicamente. Quais os principais sintomas que elas enfrentam? Os sintomas, geralmente, os mais clássicos, começam com dores, né? Principalmente cólicas extremamente intensas, muitas passam mal, não conseguem ir para a escola na idade ali da puberdade, da adolescência, e muitas acabam ouvindo, às vezes, da própria família ou dos médicos que atendem essas pacientes, que muitas vão no pronto-socorro com recorrência por conta das dores, que está tudo bem nos exames, que não é nada, que às vezes é uma frescura da paciente, e desde muito cedo elas começam a se questionar, inclusive, se essa dor é real, se ela realmente é forte o suficiente, né, para aguentar essas dores, né? Então, vejo muitas pacientes sofrendo, né, emocionalmente com as dores, não só fisicamente, mas emocionalmente também desde muito cedo, sendo julgadas, né, e eventualmente até humilhadas, né, em algumas situações, infelizmente. Com o passar do tempo, essas dores podem ir aumentando, né? Um dos sintomas mais prevalentes também nas pacientes com endometriose é a dor na relação sexual, principalmente na profundidade. Isso vai impactar o quê? No relacionamento conjugal dessas mulheres, né? Então, sexualmente também elas não vão estar tão satisfeitas. Às vezes, algumas pacientes perdem o seu relacionamento por uma incapacidade de ter relação com o marido, né? E isso também vai emocionalmente minando essas mulheres, né? Fora a questão fertilidade, né? A endometriose hoje é a principal causa de infertilidade nas mulheres. E só o fato, às vezes, de uma paciente ter o diagnóstico de endometriose, o primeiro medo que vem para elas, às vezes não é assim, não é a dor, às vezes é assim, puxa, será que eu não vou poder ser mãe? Isso. E emocionalmente elas são novamente, né, minadas aí, né? Então a endometriose de fato não afeta só a saúde física das mulheres, afeta a saúde mental, emocional, profissional, né, sexual. Todos os âmbitos da saúde da mulher podem ser sim afetados se essa doença não for diagnosticada e tratada adequadamente. Perfeito. Qual o tratamento para a endometriose? Toda endometriose precisa de cirurgia ou, de acordo com o caso, o tratamento pode ser medicamentoso?
Pois bem, então existem várias formas de tratar uma paciente com endometriose, né? Então a gente vai tratar a paciente e não simplesmente a doença, né? A gente divide o tratamento em 3 pilares principais, né? Então, inicialmente, para todas as pacientes com suspeita ou diagnóstico de endometriose, a gente tem que olhar primeiro para o pilar estilo de vida. Por quê? É o estilo de vida que vai denotar muito da inflamação da doença. E a endometriose é uma doença inflamatória crônica. Tá? É a inflamação que vai gerar dor, o mal-estar ou mesmo as repercussões para o resto da saúde da paciente. Tá? Então, primeira coisa é olhar como está o estilo de vida dessa paciente, como está a qualidade da sua alimentação, como está a qualidade do sono dessa paciente, se ela pratica atividades físicas esportivas regularmente, como está a qualidade dos relacionamentos, como está o gerenciamento de estresse dessa paciente. Tudo isso vai influenciar em como o corpo dela vai se perceber. E muitas pacientes, ao ajustar o estilo de vida, têm uma melhora significativa da sintomatologia, né? Não necessariamente das lesões, tá? As lesões podem continuar lá, mas os sintomas podem melhorar muito, né? Esse é o primeiro pilar, então, o estilo de vida. Um segundo pilar, que não são para todas as pacientes, é o tratamento medicamentoso. E o tratamento medicamentoso vai desde suplementações, né, suplementações anti-inflamatórias, antioxidantes, tá, tais como o ômega 3, por exemplo, que tem uma ação antioxidante bastante importante, além de outras suplementações conforme a necessidade individual de cada paciente, até medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios e, eventualmente, até tratamentos medicamentosos hormonais, né? Então, alguns anticoncepcionais, alguns tratamentos hormonais podem ajudar a amenizar os sintomas. Isso é uma coisa importante. O tratamento hormonal e medicamentoso não resolve as lesões continuam lá, né? Mas o objetivo principal desses tratamentos é de melhorar a qualidade de vida, melhorar sintomas e tentar evitar a progressão acelerada das lesões. Aí isso, o tratamento hormonal pode ser eficiente em algumas pacientes. A gente sabe que a endometriose nem sempre se comporta da mesma forma em todas as mulheres, em todas as pacientes. E o último pilar, para as pacientes que não respondem bem a esses tratamentos, ou seja, permanecem com dores incapacitantes ou que atrapalham muito a qualidade de vida, em pacientes que têm um quadro de infertilidade, que a endometriose está atrapalhando demais, ou em casos em que a endometriose está levando a um risco à sua saúde, né? Então, tem pacientes que podem até ter o risco de perder um dos rins por conta da endometriose no ureter, né, que é o canal que leva a urina dos rins para a bexiga. Essas pacientes vão se beneficiar, então, do tratamento cirúrgico, né, que consiste na remoção dessas lesões em toda a sua extensão e sua profundidade. A única forma, na verdade, de remover de fato as lesões, né? Todas essas outras formas que eu falei anteriormente, então o estilo de vida e o tratamento medicamentoso, serve muito mais para restabelecer a qualidade de vida, que muitas vezes é eficaz de fato, né? E por isso que nem todos os pacientes vão precisar da cirurgia, mas algumas realmente vão se beneficiar muito do procedimento cirúrgico para remover essas lesões. No caso da cirurgia para endometriose, qual a técnica adequada? A cirurgia para endometriose, como eu falei, é a única forma que a gente tem para remover as lesões, contanto que ela seja realizada com esse intuito, né? Então, a cirurgia da endometriose precisa ser feita por técnicas minimamente invasivas, né? Tais como a laparoscopia ou a cirurgia robótica mais recentemente. Porque a cirurgia minimamente invasiva, que é feita através de pequenas incisões no abdômen, que a gente insufla o abdômen com um gás carbônico, nos permite visualizar essas lesões com muito mais precisão. E também através dessas incisões, inserir pinças cirúrgicas para não só diagnosticar, mas também remover essas lesões com muita precisão. E aí que está o pulo do gato, né? Não basta somente cauterizar ou queimar as lesões como era feito muito mais antigamente e infelizmente atualmente também. Porque cauterizar, queimar uma lesão de endometriose, principalmente profunda, apesar de ser mais simples e mais rápido, ela não é eficaz, não é eficiente. Ela volta? Porque não é que ela nem volta, porque ela nunca saiu. Né? Então, muitas pacientes que têm recidiva de sintomas e recidiva de lesões, na verdade, é por uma persistência de uma lesão que não foi completamente removida num procedimento anterior. Visto que as lesões mais profundas, que são mais significativas, com mais de 5 milímetros, se a gente queima a superfície, né, a parte de baixo, mais profunda, que está próximo de nervos, que está infiltrando algum outro órgão, continua lá. Né? E queimar demais também pode danificar ou lesionar essas estruturas na cirurgia. Então, a cauterização, que é uma técnica que hoje em dia não deveria ser mais feita, infelizmente é mais realizada ainda. Por quê? Porque para fazer a cirurgia adequada, que é de remoção de fato de todas as lesões, em toda a sua extensão e profundidade, independentemente de qual órgão ele está comprometendo, né,
demanda muito mais trabalho, né? É muito mais complexo e por isso, infelizmente, poucos colegas ginecologistas conseguem se especializar tão a fundo assim, porque a curva de aprendizagem realmente é muito longa, são muitos anos de treinamento, de estudo, de aprimoramento técnico para chegar nesse ponto que as pacientes precisam, né? Então, de duas técnicas, né, de cauterização e de que a gente chama de excisão, que é a remoção completa das lesões, a excisão certamente é a mais eficaz, né, a mais eficiente, justamente para evitar uma recidiva dos sintomas e das lesões. Uma pessoa que quer ser mãe, né, que já que atrapalha na gravidez, né, uma pessoa que tem endometriose, ela removendo totalmente, ela pode engravidar normalmente? Muitas pacientes sim, tá, Fernanda? Então, é importante lembrar então que a endometriose é a principal causa de infertilidade feminina hoje, né? Cerca de 40% de todas as mulheres inférteis, né, de casais inférteis têm endometriose, mesmo sem sintomas de dor. Em pacientes, aí vai depender de alguns fatores, né? Então, a idade da mulher, como que está a reserva de óvulos dessa paciente, se tem algum fator masculino associado ou não, como que está a qualidade das trompas, né? Então, a gente tem duas formas de ajudar essa paciente com infertilidade e endometriose. Para algumas, a cirurgia vai ajudar a resolver o fator endometriose e, consequentemente, restabelecer a fertilidade. Para outras, a fertilização in vitro pode ser um caminho mais seguro e mais eficiente também, tá? Algumas pacientes vão precisar dos dois, porque às vezes ela precisa da fertilização, mas a endometriose está atrapalhando o resultado da fertilização, né? Então, isso depende muito de cada caso e por isso que a gente avalia individualmente cada casal, né? Quando a gente fala de infertilidade, é sempre uma avaliação conjugal e não simplesmente da mulher. Qual a garantia após o tratamento cirúrgico para não recidivar da endometriose? Qualidade da cirurgia é o principal fator preditor de redução de risco de recidiva da endometriose, né? Visto que, como nós falamos agora há pouco, né, a principal causa de recidiva é a persistência das lesões, né? Então, a qualidade da remoção dessas lesões é o principal fator preditor. Então, quando a gente remove completamente as lesões dessas pacientes, a gente sabe que a taxa de recidiva é extremamente baixa, tá? Recidiva das lesões, tá? E não necessariamente recidiva dos sintomas, depois eu explico um pouquinho mais isso. Então, a gente vê uma taxa de mais ou menos 4, 5% de recidiva, tá? Isso pode acontecer porque a endometriose tem comportamentos diferentes em cada paciente. Tem lesões de endometriose que são mais calminhas, né, menos agressivas, e tem lesões de endometriose que têm um comportamento super agressivo, né, aí talvez por fatores genéticos associados a essas pacientes, tá? Então, o principal fator é a qualidade da cirurgia. Acreditamos também, isso a gente não tem dados ainda, né, que a paciente continuar cuidando do seu estilo de vida, mantendo uma alimentação saudável, dormindo adequadamente, mantendo todo aquele pilar do estilo de vida, isso vai reduzir a inflamação, vai reduzir o fator que a gente chama epigenético da doença, o quanto que o nosso ambiente determina o comportamento do nosso DNA. Isso pode reduzir também a chance de uma recidiva futura, visto que muitas pacientes, Fernanda, isso é bastante curioso quando a gente acompanha essas pacientes com uma certa frequência, né? Elas relatam que a doença avançou mais rápido ou os sintomas avançou de forma mais intensa a partir de certa fase da vida, em que elas estavam dormindo mal, estavam muito estressadas, né? Não estavam se cuidando. E elas percebem notadamente que as dores pioraram muito ou a doença avançou mais naquele período, mostrando a importância, de fato, de cuidar sempre do estilo de vida. A falta de informação, a demora por procurar um especialista, suportar a dor e não ter diagnóstico pode agravar o quadro da endometriose? Certamente, né? Então, um dos principais desafios das pacientes com endometriose, né, o principal desafio inicial seria o diagnóstico precoce da doença, tá, gente? A gente sabe que o intervalo entre o início dos sintomas até o diagnóstico da doença pode variar em média de 7 a 10 anos. Isso no Brasil. Tem países que é um pouco mais, tem países que é um pouco menos, mas eu tenho pacientes que demoraram 20, 30 anos para fazer o diagnóstico e falam assim, eu sempre senti os sintomas, né? Então, isso certamente pode agravar não só o quadro clínico da paciente, né, e não só de dor em cólica. A gente sabe que a endometriose não tratada, ela pode repercutir no funcionamento, no bem-estar de várias outras regiões da pelve dessa paciente. Então, por exemplo, né, a gente sabe que a endometriose está extremamente associada a um quadro intestinal chamado de síndrome do intestino irritável. Cerca de 65% a 70% das pacientes têm. Muitas pacientes vão desenvolver também alterações da micção, né, da bexiga. A gente sabe de uma associação muito grande com doenças autoimunes, a endometriose, principalmente doenças da tireoide ou artrite reumatoide, lúpus. Então, não cuidar da endometriose desde cedo
pode repercutir no aparecimento de outros sintomas, outras dores e outras doenças, inclusive, né? E certamente isso traz muitos mais desafios para o tratamento dessas pacientes, porque a gente não tem que tratar só a endometriose, a gente vai ter que tratar todas essas doenças que apareceram em consequência da endometriose nessas pacientes. Qual a vantagem da laparoscopia na cirurgia da endometriose em relação à infecção e à recuperação pós-operatória? A laparoscopia, que é uma técnica minimamente invasiva, nos permite fazer incisões bem pequenas, né? E, consequentemente, o trauma cirúrgico que ele proporciona para a paciente é muito menor comparado à cirurgia convencional, que é aquela cirurgia de corte, por exemplo. E isso reflete muito menos dor, muito menos sangramento, uma recuperação mais rápida, uma estadia mais curta no hospital, né? E um retorno mais rápido às atividades, inclusive atividades esportivas, né? Falando aqui como atleta de alto desempenho, né, Fernanda? Então, hoje a gente sabe que a laparoscopia é a principal via de acesso para a grande maioria das cirurgias ginecológicas, né? E para a endometriose é um pré-requisito, porque na cirurgia convencional, que é pelo corte, a gente não consegue identificar, visualizar e remover as lesões com tanta precisão. Então a gente sabe que a cirurgia convencional para endometriose é menos eficaz e mais arriscada para a paciente. Então essa é a grande vantagem da laparoscopia, além de ter uma vantagem estética para a paciente também, em vez de ganhar um corte grande, né, ela tem pequenas incisões. Isso para a mulher brasileira é uma coisa que é bastante relevante. Quais exames complementares são importantes e necessários para o sucesso da cirurgia? Primeiro, quando a gente fala de exames complementares, a gente fala muito do diagnóstico. Acho que o diagnóstico, se você me permitir eu falar um pouquinho sobre ele, só para fazer um parênteses, ele sempre começa na avaliação clínica, né, nos sintomas da paciente e no exame físico complementar. Porque na grande maioria das pacientes, a gente começa esse diagnóstico por aí. A gente identifica os sinais e sintomas e no exame físico a gente identifica as alterações. E aí sim a gente passa para os exames complementares de imagem. Nos exames de imagem, a gente tem dois exames principais para diagnóstico e mapeamento dessas lesões, que seria o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, com protocolo para mapeamento dessas lesões de endometriose. Então não é um ultrassom transvaginal habitual, de rotina, precisa ser realizado por um radiologista especializado e com experiência na detecção das lesões de endometriose. Outro exame seria a ressonância magnética de pelve, também com preparo do intestino, e é importante preparar o intestino e limpar um pouco mais o intestino, porque a gente pode encontrar lesões de endometriose do intestino, e o intestino não limpo atrapalha a identificação dessas lesões. E essa ressonância também deve ser analisada por um radiologista especializado na endometriose. Caso contrário, o que a gente pode ver, e a gente vê muitas vezes nas pacientes, que elas fazem exames, muitos exames muitas vezes, né, 10 exames, e falam assim, nunca mostrou nada. E não é que não estava lá, né, é porque o exame não foi eficiente para detectar as lesões. Então a qualidade do exame é fundamental. E temos esses dois exames então, o ultrassom transvaginal com preparo intestinal ou a ressonância magnética de pelve também com preparo intestinal. O que é uma cirurgia robótica e qual a vantagem que ela representa no caso da endometriose avançada? A cirurgia robótica é um avanço da cirurgia laparoscópica, tá, Fernanda? Então, o robô é uma ferramenta que a gente utiliza na cirurgia laparoscópica. Então, a cirurgia robótica é uma cirurgia laparoscópica assistida pelo robô. E o que acontece com esse robô? Ele segura a câmera e segura todas as pinças cirúrgicas que a gente utiliza. E eu, como cirurgião, né, fico num console, que seria um grande joystick, diria assim, onde eu tenho uma visão tridimensional da parte interna do abdômen da paciente. Na laparoscopia, minha visão é bidimensional, tá? Eu não tenho noção de profundidade, eu consigo ajustar isso, mas na robótica eu tenho uma visão plena tridimensional. E a partir do momento que os robôs seguram a pinça cirúrgica também, eu tenho muito mais precisão, porque eu consigo controlar, inclusive, a proporção de movimento que eu faço no joystick ali e o movimento que o robô vai fazer. Além de eu ter muito mais liberdade de movimento das pinças cirúrgicas, que ele imita, né, muito mais o movimento de punho humano. Na laparoscopia, eu estou segurando uma pinça reta que roda só no seu próprio eixo e abre e fecha, tá? Então, a cirurgia robótica traz vantagens, principalmente na questão da precisão. E quando a gente fala de uma doença como a endometriose profunda, especialmente as avançadas, que estão muito próximas de vasos sanguíneos, muito próximas de estruturas nobres, como nervos, como ureter, essa precisão faz total diferença para a segurança da paciente, inclusive.
né? E hoje a robótica está presente aqui, pelo menos aqui em São Paulo, em todos os principais hospitais. Como se dá a recuperação cirúrgica da endometriose? Quanto tempo pode levar? Quais os resultados e restrições? Com as cirurgias minimamente invasivas, o tempo de recuperação dessas pacientes reduziu muito, né? Então, o tempo de recuperação, principalmente da internação hospitalar, depende muito de como for a cirurgia. Quando é uma cirurgia que não requer manipulação ou retirada de uma parte do intestino, por exemplo, costuma ser um dia de internação. 24 horas, a maioria dos pacientes já estão aptas a receber alta hospitalar e continuar a recuperação em casa. Tá? Em casa, geralmente, entre 1 a 2 semanas, a maioria dos pacientes já retornaram a todas as principais atividades, com exceção de atividade esportiva, que geralmente a gente restringe por mais ou menos 4 semanas, para não ter risco de formação de hérnia nas incisões, e, eventualmente, para atividade sexual, se houve ou não ressecção de uma parte do fundo da vagina, se há infiltração de endometriose naquela região, tá? Não ter risco depois de abrir os pontos que foram dados lá. Tá? Para as pacientes que têm ressecção intestinal, né, que é uma cirurgia um pouco mais delicada do ponto de vista infeccioso, a gente precisa monitorar essa paciente por um pouquinho mais de tempo. Cerca de 3 dias. Tá? Então, o tempo de recuperação pós-operatória atualmente, não só com as técnicas minimamente invasivas, mas também com protocolos mais atuais de preparo da paciente antes mesmo da cirurgia, permite que a gente dê alta para essa paciente muito mais precocemente. E ela retorne também essas atividades habituais dela muito mais precocemente. Tá? Então, em média, de recuperação entre 1 semana a 2 semanas, para a grande maioria das pacientes, e para o retorno total às atividades de 1 a 2 meses, a depender aí de cada caso, tá bom? Mas a maioria em 2 semanas já voltou a trabalhar, já voltou a fazer todas as suas atividades. Que bom. Ninguém fala precisamente sobre a causa da endometriose, não é simples, falam apenas de teorias. 6 teorias. Explica pra gente isso. Vamos lá. Então, a teoria que mais acreditamos, né, até por uma observação e também por algumas evidências, é a teoria da origem embriológica da endometriose, ou seja, que as mulheres já nasceram com essas lesões antes mesmo, né, de começar a ter os sintomas. Tá. Então, tem um fator genético associado que predispõe essa paciente a desenvolver essas lesões, tá? E muito acreditamos, né, que o primeiro ambiente que vai determinar a chance desses implantes acontecerem de fato é a saúde da própria mãe dela, né, como ela se cuidou durante a gestação. Né? E por isso que é tão importante as gestantes também se cuidarem, porque elas se cuidando, elas também reduzem a chance do bebê ter algum tipo de doença, seja endometriose, diabetes, não importa. Tá? Essas meninas, durante toda a infância, passam geralmente sem sintomas, algumas começam a apresentar sintomas desde antes da primeira menstruação, e é na primeira menstruação, então, com o funcionamento dos ovários, com a ovulação, e a menstruação, que os sintomas geralmente aparecem. Tá? Então essa é a teoria da origem embriológica. Tá. E ela foi muito reforçada, Fernanda, a partir de um estudo que foi feito em 2009 na Itália, em que foram avaliados 36 fetos femininos que faleceram por inúmeros motivos aí, e que foram feitas autópsias nesses fetos e identificaram tecido, células, compatíveis com endometriose nas mesmas localizações que a gente encontra endometriose na mulher adulta e na mesma frequência também. Tá? Então, 4 fetos foram detectados com essas lesões, que correspondeu a 11% da amostragem desse estudo. Tá? E que 11% é muito próximo de 10% das mulheres que a gente encontra endometriose. Tá? Então, e como eles sabiam que era endometriose, eles fizeram marcações imunohistoquímicas, que são bem específicas, que mostraram que ele tinha receptor do CA125, que é um marcador também que a gente pode utilizar na pesquisa de endometriose em algumas mulheres. Ele não é específico, mas ele pode ajudar. E também receptor para estrogênio. Tá? Então ele mostrou que tinha células fora do útero compatíveis com endometriose. Tá? Então essa é a principal teoria, na nossa opinião. E a partir da menstruação vem outra teoria que é a mais conhecida, na verdade, que é a teoria da menstruação retrógrada, tá? Que é essa menstruação que volta pelas trompas e pode carregar, sim, células de endometriose, né, do endométrio, que podem se implantar na pelve. Mas a gente vê a menstruação retrógrada em praticamente todas as mulheres. Tá? Então, sempre que opera uma paciente que está menstruada, mesmo que não seja por endometriose, tem sangue na pelve e no abdômen dela. Tá? Então, esse é um processo fisiológico, é natural. E ele não explica por que 10% das mulheres têm endometriose, já que todo mundo tem. Né? Então, a menstruação retrógrada, ela não responde várias perguntas, como, por exemplo, por que algumas mulheres que nasceram sem útero
têm endometriose, já que elas nunca menstruaram. Não responde por que a gente encontra endometriose em locais distantes, às vezes da pelve, na região do pulmão, por exemplo. Não responde porque foi identificado endometriose em homens, inclusive, tá? Que depois de tratamentos oncológicos para câncer de próstata ou para transgêneros, né, que fizeram terapia hormonal, começaram a sentir dor pélvica e operaram e encontraram endometriose, já que homens nunca menstruaram, né? Então, a menstruação retrógrada, na nossa opinião, não justifica assim a origem, mas pode ser um fator propagador da endometriose nessas pacientes, porque a partir do momento que o endométrio sangra e descama, as lesões de endometriose também podem sangrar e descamar. E às vezes a disseminação não é pelo endométrio, é pela própria endometriose que se espalha dentro do abdômen da paciente. Tá? Mas é uma teoria importante, porque é a mais conhecida e uma das mais pesquisadas. Tá? Existem outras teorias também, então existe uma teoria chamada metaplasia celômica, que é isso? A transformação das células da pelve em outros tipos de células. Isso acontece em algumas regiões do nosso corpo e nessa teoria, algumas células lá da região pélvica podem se transformar em uma célula como a da endometriose. Tá? Isso poderia justificar, por exemplo, a presença de células de endometriose, lesões de endometriose à distância. Tem lesões de endometriose descritas no nariz, no umbigo, no pulmão, em vários locais. Tá? Existem teorias imunológicas, como eu falei anteriormente, né, que nosso corpo deveria ser capaz de identificar uma célula que não está no local adequado e eliminar. Né? É um sistema de defesa nosso, e por isso que a gente não deve ter células do pulmão no cérebro, cérebro no fígado, né? Mas a endometriose é um tecido que está fora do local habitual dele. E por que o sistema imunológico dessas mulheres não reconhece e elimina essas células? Então deve ter sim, como alguns estudos já demonstrou, alterações imunológicas, né, no líquido interno do abdômen dessas pacientes, às vezes da parte intestinal também, que pode influenciar a imunidade de todo o corpo da paciente e que poderia justificar a presença e crescimento dessas lesões fora do útero dessas pacientes. Tá? Existe uma teoria também do implante. Tá? Isso acontece principalmente para as pacientes que têm endometriose na cicatriz da cesariana, tá? Que pode acontecer, e por implante direto, né, do endométrio, da endometriose no local. Né? Então, no parto cesariana, e isso pode acontecer no parto normal também, na episiotomia ou numa cicatriz lá de baixo. Tá? Uma célula do endométrio pode ficar ali na cicatriz no abdômen, né, e começar a se desenvolver como uma lesão de endometriose. Tá? Então, tem inúmeras teorias que podem explicar, né, porque a endometriose é uma doença muito diversa, ela é muito heterogênea, ela não se apresenta da mesma forma em todas as pacientes, só que ela é tratada como uma doença única ainda. Mas pode-se dizer então que ela não tem cura, a endometriose? Bom, aí a gente entra num tópico bem complexo, né? Porque a gente parte do pressuposto qual que é o conceito de cura, né? O conceito de cura que todo mundo imagina é se livrar em definitivo de uma doença, né? Mas se a gente for ver o conceito de cura mesmo, né? Até porque a gente consegue se curar realmente em definitivo de todas as doenças outras? Geralmente não, né? A gente controla o diabetes, a gente controla a hipertensão, ou a gente pode se curar de uma infecção, né, de um Covid, por exemplo, mas a gente pode se reinfectar também. Né? Então, cura, o que todo mundo espera, né, e almeja é se livrar em definitivo de uma doença. Mas se a gente for ver o termo cura mesmo, ele significa restabelecer a saúde. Né? E a saúde, pela Organização Mundial da Saúde, não é ausência de doença. Né? É um estado de pleno bem-estar físico, mental e social. Tá? E tem pacientes, sim, que apesar da endometriose, estão plenamente bem física, mental e socialmente. Tá? Então elas não estão necessariamente doentes. Ter uma doença não significa que você está doente. Né? E muitas pacientes vão fazer tratamentos, vão fazer cirurgias e realmente não vão ter recidiva dessa lesão. Como eu falei, se a gente faz uma boa cirurgia, a taxa de recidiva é mínima. Né? Então, talvez 90% das pacientes que, se elas tiverem acesso de fato a um tratamento de qualidade, elas podem encontrar a cura, inclusive nessa terminologia que todo mundo gostaria de ter, que é se livrar em definitivo de uma doença. Né? Mas eu acho que é importante a gente refletir um pouquinho em cima do tema cura, né? Porque às vezes a cura já está lá, né? E a cura às vezes é relativa, assim, a cura para algumas pacientes minhas é conseguir engravidar, né? E não se livrar da dor. Né? E a gente tem que entender um pouco mais a fundo o que é mais importante para essas pacientes, o que significa realmente cura para cada uma delas, e não simplesmente falar assim, me livrei em definitivo.
né? Quais as orientações nutricionais na endometriose? A endometriose, então, é uma doença inflamatória crônica. Então, tudo que gera mais inflamação no corpo da mulher pode influenciar principalmente nos sintomas da doença, tá? E eventualmente na progressão das lesões também, né? Então a alimentação da paciente com endometriose, né, precisa ser mais anti-inflamatória possível, né, que gere menos inflamação para o corpo dessa paciente. Só que uma dieta anti-inflamatória não é uma receita de bolo, tá? Porque nem todos os pacientes respondem com tanta inflamação aos mesmos alimentos, aos mesmos nutrientes, tá? De modo geral, a gente recomenda evitar embutidos, alimentos processados e ultraprocessados. Para as pacientes que têm muita intolerância a glúten, também evitar o glúten, lactose, tá? E algumas pacientes açúcar refinado, né? Então tudo que for inflamatório, que for abrir um pacote, abrir uma lata, é melhor evitar e dar preferência para alimentos in natura, né? Preferencialmente mais e desembrulhar menos. Exato. Né? Eu falo muito isso, doutor. E preferencialmente também alimentos orgânicos, se for possível, porque os próprios agrotóxicos podem influenciar em como vai ficar a flora intestinal dessa paciente, quanto de inflamação que ela vai ter, e também eles podem ser disruptores endócrinos, né, que alteram como os hormônios funcionam no corpo dessa paciente. Então, alimentação preferencialmente mais in natura, né, mais saudável possível, e, quando necessário, fazer algumas suplementações, sempre orientado por uma nutricionista que entenda do assunto também. Isso é uma coisa que eu sempre reforço, né? Porque é muito diverso, né? O corpo de cada paciente é um corpo e não existe uma receita de bolo que funcione de forma igual para todo mundo. Perfeito. Qual dica que você quer deixar para quem está nos assistindo? Pois bem, gente, a endometriose dizem que é uma doença silenciosa, e ela não é. A endometriose, na maioria das pacientes, ela grita literalmente mês a mês, às vezes todos os dias. E esse grito, que geralmente é representado em dor ou na infertilidade, é um sinal. É um sinal que o seu corpo está te dando de que algo não está normal. E se algo não está normal, é importante você ouvi-lo e ir atrás disso. Mesmo que você ouça de outras pessoas que isso é esperado, isso é normal, não é. Tá? Então corra atrás da sua saúde, ouça o seu corpo, cuide dele com muito carinho, porque a gente só tem ele, né, nessa nossa passagem aqui nesse universo. Tá? E isso certamente vai refletir uma melhora do seu quadro clínico, em respostas que às vezes você não teve até hoje, e busque sempre profissionais especializados na doença. É isso que vai garantir que você tenha não só uma melhora da sua qualidade de vida, mas também um tratamento de qualidade, né? Não só para uma fase específica da sua vida, mas ao longo de toda a sua vida, né? Mesmo depois da menopausa. Perfeito, obrigada, doutora, adorei. Foi um prazer. Eu que agradeço, Fernanda. Prazer todo meu.